Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Tem uma coisa que eu fazia até o último grupo, penúltimo grupo, que era assim: essas sessões que acontecem às 18 horas, elas são sessões abertas, né? E eu acho que a ideia é a gente, além de ter mais um espaço para as pessoas que estão inscritas no grupo poderem refletir, a gente ter também um espaço de acolhimento para quem não está nos grupos e quer conhecer um pouco e quer refletir junto com a gente sobre os temas dos grupos. E eu postava esses vídeos no YouTube do Deixa Mover, né? E só que o que acontece? Às vezes, nessas sessões, surgem relatos muito pessoais, né? E nem sempre as pessoas estão à vontade de deixar isso público, né? Então, o que que eu estou pensando? Eu estou pensando que a gente pode fazer a sessão e, no final, a gente discute aqui juntos se essa gravação ela poderia ou não ir para o YouTube, né? A gente faz esse acordo, porque é a nossa imagem que vai estar aqui, né? Porque tem muita gente que eu postei lá o convite no Instagram, e muita gente mandando mensagem, eu não consigo, vai ficar gravado. Eu não respondi ainda por conta disso. Então, assim, em várias sessões acontecem relatos meus, relatos das pessoas, e nem sempre o lugar disso é no YouTube, né? Então a gente discute no final. Era só esse recadinho que eu queria dar. Enfim, eu estou por vocês. Como estamos de anatomia emocional, como estamos de pulsações aí, que coisas estão pairando. Só para Paola, e a gente abre a sessão e vemos o que acontece, né? Diferente do grupo à noite. Vamos lá, fiquem à vontade. Eu estou por vocês. Estou com o Kellerman aqui do lado, mas eu estou por vocês. Relatos pessoais, Maécio? Não, a ideia é a gente trazer temas do livro, né? Então, assim, Ah, tá. geralmente as pessoas que estão lá no grupo têm dúvidas, questões, ou pessoas de fora a respeito do livro. Eu deixo isso aberto de uma maneira inicial, mas qualquer coisa eu puxo também. Você puxa algo pro. Tá. É, Bom, como eu sou nova, eu vou ouvir aqui, daí eu vou entrando também. tá. Obrigada. Vocês têm alguma coisa latente aí? Se vocês não tiverem, eu tenho. Eu até deixei grifado aqui pra gente. Então, eu vou puxar uma coisa, né? O Kellerman, ele cita, bom, aquilo que ele estruturou ao longo da vida e que ele chama de psicologia formativa e traz no nome a ideia de forma, às vezes causa, não, ao meu ver, às vezes causa um certo mal entendimento do que é essa forma, né? Ou na verdade, é esquecido o verbo formar, né? E eu queria perguntar para vocês, o que chega para vocês, pensando na anatomia emocional do Kellerman, ou pensando na prática de corpo, de pesquisa e de movimento de vocês, o que que chega com essa palavra? Forma. O que são as formas do corpo, né? O que que as formas do corpo dizem respeito à identidade subjetiva do sujeito, né? Como que isso chega para vocês, a princípio, né? Sem medo de ser feliz, assim. Aline? Eu posso falar muito ainda movida pelo último encontro, assim, onde a gente falou muito a questão da motilidade e, né, da persona e da motilidade interna, e quanto essa incongruência ou congruência nos forma, né, o vai formando.
Então, e aí eu estou sendo meu laboratório muito forte, né, por conta da mudança e outras coisas que estão acontecendo. E assim, é uma busca aceitar essa forma que eu vejo que está se formando, que eu vejo no espelho, mas é aceitar a sensação que ela me traz de continuidade e descontinuidade. Tipo, eu me sinto formando para longe de mim, e aí eu vou para uma forma mesmo de, das couraças, mas não é couraças, é um corpo inteiro, não é? E um lugar que busca me trazer de volta, assim, para o meu eixo, sabe? E que é um lugar muito bom, mas é um lugar que eu não tenho conseguido ficar. E nem eu não sei dizer por quê. Hoje eu estava pensando nisso, né? Antes de começar a aula, eu falei, nossa, essa semana está muito difícil eu pontuar os meus pensamentos, eu organizar, parece que eu estou toda... Porque eu estou mesmo. E aí eu vou para o corpo em termos de tocar e sentir esse lugar quando eu me distancio dele, e por mais que eu queira, às vezes me distancio mesmo, e a forma muda, né? No meu caso, ela vai para formas totalmente arredondadas, assim, né? Grandes, tipo, querendo uma expansão, mas é uma falsa expansão. Na verdade, é um limite, né? Como se o meu limite interno fosse formando, sabe, uma barreira, assim. Isso é o que está mais latente, assim, ficou para mim, essa motilidade e esse buscar essas formas, né, que ele fala, que tem a ver com os líquidos e os espaços, né, que a gente tem. Me sinto completamente sem espaço, tô cheia. De quê? De cheia, de ar, de espaços mal preenchidos. Não gosto de rotular, mas é isso, né? O espaço não está lá, tá? Enfim. Eles estão preenchidos, né? A gente tenta não, Isso. né? Tenta não julgá-los, né? Eles estão preenchidos. O Kellerman, ele vai lá na página 42 dizer o seguinte: a pulsação é responsável pela criação e manutenção dos espaços. Então, a pulsação, ela é responsável pela criação e manutenção dos espaços. A gente parte do princípio, um princípio fisiológico, de que não existe espaço vazio no corpo. Todos os espaços do corpo estão preenchidos de alguma forma. Não existe vazio, embora a gente às vezes sinta um vazio. E aí, uma vez eu até escrevi sobre isso, que era assim, eu evito, e aí sou eu, né? A forma como eu oriento as minhas aulas. Mas eu evito o termo criar espaço. Por que eu evito o termo criar espaço, embora a gente perceba que um espaço foi criado, né? Quando você faz uma aula de movimento, ou quando você faz uma prática de respiração, ou algo do tipo, você sente que um novo espaço foi percebido, né? E muitas vezes você diz que esse espaço foi criado, foi gerado. Eu evito dizer isso porque o que acontece em termos de fisiologia é uma reorganização desses espaços e uma modulação da percepção desses espaços. Então, aquela história, né? Até que ponto, em uma prática, como práticas que o Kellerman propõe no processo formativo, até que ponto elas encontram um correlato descritivo e quantificável? Vou dar um exemplo. Se eu fizer uma prática de expansão e recolhimento, será que eu conseguiria quantificar, em termos biomecânicos, uma modificação das angulações das articulações? Essa é uma pergunta. Eu não tenho resposta. É uma pergunta. Então, até que ponto isso é descritivo e quantificável? A outra pergunta é a seguinte: se não for descritível e quantificável, ela perde o seu valor?
se ela for apenas subjetivo, porque a percepção, ela é um processo subjetivo, né? Não necessariamente, na verdade, nós nunca temos certeza que a nossa percepção reflete o mundo real. Fato, nós não temos, né? Portanto, é possível perceber o corpo com outros espaços, mesmo que esses espaços quantificativos, né, em termos de descrição e quantificação, não tenham sido alterados. É possível. Imagina que eu estou trabalhando, sei lá, uma rotação, e eu meço com um goniômetro antes e depois da prática. E aí, depois da prática, a pessoa me diz que, nossa, eu estou com uma percepção de maior amplitude da minha rotação, uma rotação hipotética. Mas eu checo no goniômetro e isso não deu nenhuma diferença. Essa alteração na percepção, ela perde o seu valor? Ela perderia o seu valor? Né? Não. Por que ela não perde o seu valor? Porque a gente está o tempo inteiro falando de como essa anatomia emocional dá suporte, e não só dá suporte, mas como a anatomia emocional gera uma identidade subjetiva. Como essa anatomia emocional gera a experiência de si mesmo. Então, a gente está indo atrás dessas formas, as formas que geram a experiência de si mesmo. Vou dar mais um exemplo. Quando eu dançava, a minha professora levava, às vezes, ela mandava por e-mail, era um e-mail que era uma newsletter de um professor que ainda é vivo, chamado Finis Jung. Vou colocar aqui no chat, se vocês quiserem. É um professor de balé, né? Então é só para quem se interessa por balé. Finis, escreve Finis, F-I-N-I-S, e Jung, J-H-U-N-G. E o Finis, ele tinha uma newsletter semanal que ele chamava de Dance Quick Tips. Né? Então, assim, eram diquinhas rápidas da dança que ele mandava por semana. E uma dessas diquinhas rápidas da dança tinha um texto que o nome do texto era Be Always the Number One. Seja sempre o número um. Era um texto a respeito da reflexão sobre o espelho. Então, o espelho é um elemento inserido na aula de dança, essencialmente na aula de técnica clássica, e muitas vezes as pessoas se conectam com o espelho de tal forma a fixarem a experiência do próprio corpo a partir do reflexo. Então, ele dizia o seguinte: quando vocês se olharem no espelho, não esqueçam que o que vocês veem não são vocês. Na verdade, o que vocês veem é o número 2 de vocês. É uma parte refletida. Porque o número 1 é quem olha. Então, ao se olhar, seja sempre o número 1. Até porque o que é refletido é apenas uma face. E essa face, ela não reflete a existência integral do eu. A face refletida não reflete a experiência de si mesmo, que está contido no número 1. Então, assim, é uma outra forma de olhar para o espelho. É uma outra forma de olhar para o espelho, porque você olha, e não é que você se olha como estrangeiro, mas você se olha com os pés no chão de que aquele reflexo não dá conta de quem você é. Ou aquele reflexo não dá conta da sua dança. Sabe quando você se olha, você se acorda e fala, nossa, hoje eu tô um bagaço. Hoje eu tô assim, tá difícil. Aquilo que você olha é o número 2, é uma parte muito pequena do número 1. E aquele número 2 não reflete a experiência de si mesmo. Aquele pedaço de forma não reflete o eu.
Agora, vamos seguir, eu já passo a palavra para vocês. Vamos seguir. Quando ele diz, a pulsação é responsável pela criação e manutenção dos espaços, né? Ela é uma morfologia cinética básica que gera forma. Essas formas, assim como a Patrícia trouxe, essas formas públicas, as formas públicas, elas são geradas por esses processos pulsáteis, essas vibrações que se tornam correntes e se tornam pulsações nessa ambiência privada. Então, essas formas públicas, elas são geradas por um processo que ocorre numa ambiência privada. Então, o que eu estou chamando de ambiência privada? Eu estou chamando essa ambiência ou esse lugar do eu, que é o lugar do afeto. Não é o lugar da descrição. Não é o lugar do shape. Sabe quando eu digo para vocês assim, eu quero ficar com o shape do verão, né? Não é o lugar do shape, é o lugar do afeto. Vamos só retomar, porque nunca é demais retomar o que é o afeto. O afeto é uma resposta não descritiva e não categórica, ou um processo não descritivo, não categórico, disparado por um estímulo externo ou uma situação externa. Por que ele é não categórico? E é uma resposta fisiológica, né? É uma alteração fisiológica. Por que é não categórico? Porque ele não é tristeza, raiva, felicidade, susto. Não está circunscrito numa categoria, ele está borrado. Então você diz coisas do tipo, ai, não sei, eu tô estranho, né? Ai, é uma coisa assim que eu tô. Ou assim, ai, hoje tá assim, é como se eu tivesse, sei lá. É difícil de descrever, mas é impossível não confiar que está lá. É difícil de descrever, mas é impossível não confiar que está lá. Então, a gente está falando desses processos privados que nós nunca duvidamos que estão lá, embora sejam difíceis de descrever. E aí ele continua lá. Ele continua assim. A motilidade. Vamos lá. A motilidade deve ser observada por dentro. Então, a motilidade, esse movimento das vísceras, esse movimento involuntário. Não só das vísceras, mas assim, toda esse movimento que simplesmente acontece pela força da vida tentando se manter viva, né? Então, a motilidade é a vitalidade do padrão pulsátil, a força e a intensidade das pulsações dos órgãos que dão energia e identidade pessoal. Então, a motilidade é a vitalidade do padrão de pulsação, a força e a intensidade das pulsações dos órgãos que dão energia e identidade pessoal. Lembra que na semana passada no grupo apareceu a questão de que, assim, como é que o Kahneman diz que o que significa acessar as camadas mais internas a partir das camadas mais externas, né? Apareceu esse questionamento. E quando isso apareceu, a gente trouxe a relevância dessa camada média da mesoderme, ou seja, a camada da musculatura, como um possível acesso às outras camadas. Porque é justamente uma camada voluntária, uma camada de ações voluntárias. Por que eu estou falando isso? Porque, continuando, ele diz o seguinte: a verdadeira identidade não surge sensorialmente, dos padrões de movimento muscular ou da aprovação dos outros. Então, a identidade
não surge sensorialmente, dos padrões de movimento muscular ou da aprovação dos outros, mas antes, de onde surge a identidade? Da qualidade da sensação das ondas de pulsação internas dos músculos lisos dos órgãos. Os sentimentos e as sensações provenientes de nosso interior nos dizem: isso sou eu. A autoimagem baseia-se em padrões de sensação que vêm do interior. É a geometria dessas sensações. Aí lá embaixo ele diz: o resultado. O resultado de todo esse processo. Eu tô dando uma modificada no texto, tá? Só para a gente se localizar. Mas essa forma humana é uma forma de vínculo com o mundo. A forma humana é uma forma de vínculo com o mundo. E o nosso vínculo com o mundo, a partir da forma, ele é gerado por essas pulsações. Ele é gerado por essas pulsações. E onde está a vitalidade dessas pulsações? Na motilidade. Nesse lugar de uma ambiência privada. Nesse lugar em que o afeto opera. Então, as nossas formas... deixa eu só amarrar aqui o raciocínio. As nossas formas refletidas não dão conta da experiência afetiva do eu, da experiência de si mesmo. Além disso, essa experiência de si mesmo, ela nunca é acessada pelo outro de maneira completa. Ela pode ser partilhada em alguma medida, a depender da qualidade de relações que a gente cria no mundo, das qualidades de relação que a gente cria no mundo. Sabe a experiência da paixão? E de que há uma fusão de corpos, né? Que nem sempre acontece, mas às vezes acontece. Né? Às vezes acontece. Aí você... Esse é um exemplo de uma possibilidade de um compartilhamento um pouquinho maior dessa experiência afetiva. Ou do abraço. Sabe aquele abraço que nos aterra? Ou aquele abraço que traz um conforto, que você só precisava do abraço. Você não precisava de conselho, você não precisava de dinheiro, você não precisava de nada, você precisava do abraço. Era só uma coisa assim. O que o abraço dá? O abraço dá vínculo. O abraço dá vínculo. O abraço, ele dá âncora no mundo. O abraço lembra que a gente está em relação. Estando em relação, e mesmo não compartilhando totalmente essa experiência privada, eu tenho agora a possibilidade de troca. O que é troca na obra do Kahneman? É fluxo. E eu vou precisar desse fluxo. Vou precisar desse fluxo para que essas formas elas sejam vividas. Mas nunca, nunca, jamais num padrão descritivo da forma. Nunca é um padrão descritivo da forma. Sabe quando você se pesa? Você está com o mesmo peso? Você fala, nossa, mas eu estou me sentindo muito mais leve. Ou ao contrário, você está com o mesmo peso, você está sentindo... Aí você diz, nossa, mas eu estou pesada. Né? Ou meu pensamento está pesado, né? Então, assim, é transferir a maneira como a gente encara as formas do corpo. Na verdade, é descobrir uma maneira de encarnar a experiência de si mesmo. É descobrir uma maneira de encarnar a experiência de si mesmo. Corporificar
encorpar a experiência de si mesmo. E aí, você pode até olhar no espelho, mas você olha no espelho com a confiança de que o que você observa não é o número 1. Não é a número 1. Eu chego em vocês? Oi, Aline, um beijo. Obrigado por ter vindo. Como que eu chego em vocês? Me digam. Senão eu fico falando, eu não quero falar demais. Digam lá. Senão vira palestra. Faz sentido, não faz sentido, chega, de que forma chega, né? Porque assim, o reino da dança, e a gente lida com as formas, né? A gente lida com a organização do corpo em certos padrões esperados de movimento. Só que a gente demora muito, e na verdade, assim, eu acho que sendo bem sincero, eu acho que eu vim descobrir isso como professor. Enquanto eu era bailarina, eu não sabia disso, né? Até porque eu era muito jovem. O que eu descobri? Eu descobri que a dança, ela não está nas formas. Ela está entre uma forma e outra. Ela está na maneira de como pessoas conectam formas. Ou como as pessoas se conectam às formas. Né? Como as pessoas se conectam às formas, podendo, a partir daí, conectar formas. Conectar pontos. Sabe aquelas coisas, não sei se ainda existe isso, mas na minha infância eu fazia muito. Aquelas revistinhas de ligar ponto. Você ia ligando os pontos, aí formava um desenho. Né? Apenas ligar os pontos não garante que você vai ter um desenho bacana. Né? O que vai garantir? Até porque, geralmente, você faz isso com ângulos retos, né? Então, assim, quanto mais próximos pontos, mais legal o desenho, né? Mais próximo da continuidade que expressa aquela figura na natureza, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse processo, ele é um processo contínuo, né? Ele não é um processo fragmentado. Ele é um processo contínuo. Esse processo de formar a si mesmo. Ele está acontecendo o tempo inteiro. Inclusive no momento em que você se põe no diálogo interno de organizar esse processo, ele não cessa. Por isso que eu falo bastante nas minhas aulas assim. A ideia não é controlar o próprio corpo. A ideia é, num primeiro passo, acolher o próprio corpo. Num segundo passo, dialogar com o próprio corpo e não controlar o corpo. E estabelecer essa continuidade, né? Entre a experiência de si mesmo e esses padrões. Nós somos cheios de padrões. Cheios de automatismos. E que bom! Sabe por quê? Porque os padrões e os automatismos, eles nos permitem ter uma sobra para experienciar o mundo. Porque é isso que os automatismos fazem, né? Eles sobram, eles dão a possibilidade de sobras do eu para experienciar o mundo. Antes de passar a palavra para a Paola, só vou dar um exemplo do processo cognitivo. Se eu tiver que pensar em tudo que eu vou fazer, tudo,
não sobra carga. Não sobra carga para viver aquilo. É por isso que eu preciso de automações. É igual a organização do caminhar, né? Imagina como seria caminhar pensando em cada estágio. Sabe as profissionais da saúde que estudam a organização da marcha e as fases, né? As fases de organização da marcha. Imagina se a gente tivesse que pensar em tudo isso. Não ia sobrar tempo para admirar a paisagem. Essa é a ideia. Né? Agora, mas eu tenho um padrão que me leva para situações que não são agradáveis. Ok, então vamos olhar para ele. Mas não vamos tentar controlá-lo. Essa é a ideia do Kahneman. A ideia não é controlar isso. A ideia inicial é acolher isso. Em nenhum momento da obra do Kahneman ele diz que é necessário controlar o corpo para ter a experiência de si mesmo. Ou, em nenhum momento ele diz que o ato, o processo de corpar, o processo de reformar o corpo, é um processo de controle. É um processo de autorregulação. E autorregulação não é controle. São duas coisas distintas. Paula, por favor. Eu estava pensando exatamente, refletindo isso nessa sua última fala agora, mas... E dentro desses padrões, né, do automatismo que a gente vai vivendo e criando, né, padrões comportamentais, mentais, que vão nos gerando sensações mais fixas, né, estruturadas até. E dessa percepção, né, de nós, esse segundo, né, nosso segundo no espelho. Nesse primeiro momento, quando a gente está em estado de presença consigo mesmo, né, e percebe esses padrões num olhar mais distanciado, e o acolhe, no primeiro momento, faz o acolhimento. No momento do diálogo, se a gente propor fazer um diálogo não só pensante, mas um diálogo motor, né? Se a gente propor modificações, assim, um expandir, por exemplo, nesses exercícios de retrair, expandir, o quanto a gente, no processo de perceber, de criar novas percepções, a gente, né, é possível a gente quebrar esses padrões e nos levar num outro segundo eu, num outro espelho, num outro reflexo, né? E então, você falando, eu fui pensando nessa questão do diálogo e de propor um diálogo motor e não só pensante sobre esse reflexo no espelho. Pensando isso. Sim, com certeza. É um diálogo somático, né? Porque senão, assim, eu acho que, assim, a ideia da autoimagem, o conceito de autoimagem é, por muitas vezes, compreendido como a ideia que uma pessoa tem de si mesma. Mas isso não é autoimagem. Autoimagem não é a ideia que uma pessoa tem de si mesma. Autoimagem é a realização de si enquanto experiência somática. Isso que é autoimagem. Autoimagem não é a ideia de si mesmo. E aí, como é que eu alcanço isso? Via a fala da Paola. Né? Posso usar a linguagem como ferramenta? Claro que eu posso. Claro que eu posso usar a linguagem. Né? A linguagem vai ser super bem-vinda. Mas ela não é suficiente. O que mais? Fique à vontade, viu? A ideia é eu falar pouco. Mas eu posso falar também. É ótimo te ouvir também. Em uma das aulas lá que eu estou dando em São Paulo, no SESC, inclusive esse final de semana é o último final de semana, né? Por enquanto. Falei assim, como é que a gente pode se realizar enquanto indivíduo? Né? Como é que eu realizo
que eu sou e estou no mundo. Nesse momento agora, como é que a gente poderia se realizar? Né? De respiração, talvez? Ou via contato da pele na cadeira, ou contato dos pés no chão, ou contato dos pés dentro do sapato, né? Ou passar a língua na frente dos dentes, e engolir saliva, e em seguida inspirar e expirar. Você já espreguiçar, abraçar. Vem cá, eu tô precisando de um abraço, né? Você abraça forte, né? Ou eu tô precisando de expansão. Eu tô precisando me pendurar, né? Sabe quando você espaldar e você se joga para trás? Aí vai, né? A coluna vai, aí você se pendura, aí vem essa ideia de autoimagem que a gente está perseguindo. É a ideia de uma autoimagem que parte da realização de si mesmo via experiência somática. Estou misturando aqui, né, Peter Levine e Stanley Kellerman, mas vocês estão me entendendo. Espero que vocês me compreendam. Essa experiência somática, ou essa realidade somática, que é um dos livros do Kellerman, é uma realidade corpada, não é uma realidade idealizada. É uma realidade corpada. É uma realidade em que a possibilidade da ideia não foi excluída. A possibilidade da conceituação da própria vida não foi excluída. Mas não é o conceito, nem a ideia que refletem integralmente a experiência de si mesmo. Além disso, para o sistema nervoso, não existe conceito e ideia, até onde a gente sabe. Existe afeto, sensação. É isso que existe, né? Como é que eu sei que eu sei? A gente sabe que sabe via resposta do corpo, via captação do mundo. Tem uma frase do Merleau-Ponty, deixa eu abrir aqui. É só para não falar bobagem. Que capta essa ideia, né? Ele diz o seguinte, assim, me esperem, assim, um minuto que eu estou abrindo aqui a aula. Ele diz assim, o corpo é nosso meio geral de ter o mundo. Às vezes, restringe-se às ações necessárias à conservação da vida, portanto, coloca à nossa volta um mundo biológico. Outras vezes, elaborando essas ações primárias e passando de seu significado literal para um sentido figurado, manifesta através delas um núcleo de novo significado. Isso é verdade para hábitos motores, como a dança. De novo, o nosso corpo é nosso meio geral de ter o mundo. O nosso corpo é o nosso meio geral e específico, talvez, de construção da autoimagem. Então, uma autoimagem que é não idealizada. É uma autoimagem que é corpada. Os teóricos da cognição corporificada vão dar bastante suporte
para a abordagem kahnemaniana, quando eles dizem que a mente só existe porque existe um corpo. A mente só existe porque existe um corpo. Na visão deles, não existiria experiência mental se não existisse uma experiência corporal. Agora, o que que isso pode trazer para a nossa vida? Para além de uma tarde agradável de conversa no Google Meet, né? O que será que isso pode trazer? Né? Como é possível que essas reflexões elas possam encontrar sentido, né? Encontrar sentido no sentido de encontrar aplicação, encontrar reverberação na vida, né? Na vida que cada pessoa vive. Né? Na vida que a Paola vive, a Tarsila, a Patrícia, a Juliana, a Sara, a Dayana, a Caroline, o Maércio, e de quem mais assiste essa gravação, se ela for para o ar. Né? Como que isso se encontra, né? Como que eu, de novo a pergunta, como eu me torno real via corpo? Como eu confio na imagem número 1 que é refletida? Como eu acolho ao invés de controlar? Porque a partir... eu trabalhei numa instituição durante quase 10 anos, né? 9 anos e 6 meses, enfim, mais ou menos isso. E todo semestre, quando as aulas começavam, a gente fazia um acolhimento. Né? Sabe aquelas coisas? Vai mudar a equipe. Vamos fazer um acolhimento. Né? Ou vamos fazer um acolhimento para a família. Né? E a ideia desse acolhimento era assim: será que as pessoas que chegam até uma instituição, que onde eu trabalhava era uma instituição de educação e cultura, será que as pessoas que chegam até essa instituição reconhecem esse espaço como sendo delas? Porque é um espaço público? Né? Ou será que elas se percebem estrangeiras a esse espaço? Porque uma das grandes questões para a instituição e para as políticas públicas, dentre muitas outras, mas é a evasão, né? Como é que você direciona verba pública para um projeto que não vai ninguém? Ou que as pessoas faltam muito? Se inscrevem 50 e vão 10. Não é uma questão fundamental, né? Para vários outros setores, inclusive, porque é dinheiro, não é dinheiro? Pois bem, essa era uma pergunta que a coordenação trazia. Aí a gente conversando, bom, as pessoas só vão parar de faltar quando elas perceberem, ou vão faltar menos, quando elas perceberem a importância que esse espaço tem para a vida delas. Só que elas só vão perceber a importância que esse espaço tem para a vida delas quando elas compreenderem esse espaço como sendo delas. E aí, evasão baixíssima. Falta também, ia faltar, mas me ligava assim 3 vezes para avisar por que não tinha ido. Tá bom, mas a gente está falando de uma instituição que a gente trabalha. Agora vamos falar da gente. Né? Para que serve esse acolhimento? Qual o sentido do acolhimento? Vamos ler de novo o que o Kahneman diz. Ele diz o seguinte: a pulsação responsável pela criação e manutenção dos espaços é uma morfologia cinética básica que gera forma, uma forma de vínculo com o mundo. É isso que ele diz. Como é que eu vou criar vínculo com o mundo? Ou como é que essas formas vão ser geradas
sem que haja esse acolhimento, para que eu entenda o meu próprio espaço como sendo um espaço em que eu me reconheço. Não era isso que a gente queria lá na instituição pública? Né? Era isso que a gente queria lá. Para que eu me mantenha em si. Isso é um ato diário, né? É um ato diário. E assim, gente, eu gosto sempre de tocar nesse assunto, porque assim, eu, desculpa a franqueza, mas eu detesto esses papos que a vida é colorida, sabe? O mundo é cor-de-rosa, sabe? Ou os arco-íris, né? Tudo, todo dia é maravilhoso. Eu não gosto disso. Não porque eu seja pessimista, eu não sou pessimista. Né? De verdade, eu não sou. Mas é porque eu acho que isso é um auto-engano gigantesco, assim, né? Acho que quando a gente tem uma segurança ou uma confiança de lidar com as rusgas da vida, a gente compreende o quão potente ela é, né? E a ideia desse livro e do Peter Levine também vai por aí, né? Não é uma coisa assim, então assim, tudo isso que eu estou falando aqui, do afeto, e desse reconhecimento dessa casa, né? Mas é uma casa não um lugar que eu ocupo, né? Mas é uma casa enquanto lar, né? É uma casa enquanto o lugar em que eu me reconheço próximo. Não é esse o nosso lar? O nosso lar não é o lugar em que a gente se reconhece próximo. É isso que é o lar, né? Quando eu falo isso, não é que é só, sabe, ai, né, e a vida é maravilhosa, agora eu sinto meu corpo e tudo, não tenho mais problemas. Não é isso, né? Mas é assim, se esse é o lugar que as experiências dolorosas se dão, esse também é o lugar que as experiências dolorosas vão evocar aprendizado para seguir. Não porque a gente racionalmente quer, mas porque a vida quer seguir. Naturalmente, a vida quer seguir. Então, a gente vai acompanhando, né? Aqueles assuntos, aqueles conselhos de vó, né? Não descobriu ainda como resolver? Dorme, meu filho, né? Dorme, amanhã você pensa nisso, né? Porque você dá tempo à vida, né? Então, racionalmente, você não conseguiu, é você dá tempo, né? Você dá tempo, mas o veículo da dor e do prazer é o mesmo. É o mesmo, né? Então, assim, é só frisar para a gente não sair daqui, principalmente quem está chegando hoje, com uma ideia de vida perfeita e, sabe, uhul, né? Não, não é por aí. Paulo, por favor. Lá vou eu de novo. Eu vou abrir aqui no espaço, eu gostaria de compartilhar algo que até pessoalmente, né, com o Márcio, eu compartilhei. É algo muito particular, assim, do meu ano passado, tive 2 grandes perdas, né, 2 lutos, um irmão mais velho e meu pai. E isso foi uma dor sentida brutalmente no meu corpo, e eu pude, antes até de realizar esse, né, esse acolhimento, o processo da dor, ele vem rasgando mesmo, né? E é isso, não é fazer colorido, por isso que quando você falou, eu falei, eu quero partilhar isso. Ele rasga, eu fui até vendo o meu corpo, de fato, se moldar de outra forma. Eu fui tão embotada pela dor que eu estava mudando toda a minha própria estrutura mesmo.
Foi onde eu fui, depois de, né, de fazer esse reconhecimento maior, dar tempo, dormir e falar, não, eu preciso de tempo para depois conseguir fazer esse acolhimento, para começar a me abrir, para começar os exercícios de expansão de fato e me colocando nessa ação voluntária, nessa experiência somática, e de que outras formas eu poderia me ver no mundo, me relacionar com o mundo depois dessas rupturas. Porque muito nesses vínculos de amor tão grande, eles são parte de nós. E quando eles, né, a gente sente como, né, essa ruptura grande, essa ida, é como um pedaço, pelo menos assim foi o meu sentir, foi pedaços de mim. Então, como eu me relaciono, como eu me vejo no mundo, qual é essa minha autoimagem? E para realizar esse acolhimento, eu percebi que a minha forma, né, no meu seguir, é me proporcionar experiências sensórias nesse momento, assim. Eu me mudei para a praia, justamente para poder sentir mais a água em mim, né, me colocar muito no mar, deixar a água me tocar, eu tocar a água, me envolver de água, me envolver nessa experiência de emoção, pisar na areia, sabe, estar sensorialmente envolvida com o que me cerca e com a natureza que eu vejo que é o meio que me cura, que é o meio que transforma meu corpo. E são essas experiências sensoriais que vêm me curando, né? E é um dia a dia, e é esse processo. E criar esse novo vínculo com o mundo, né? E sendo preenchido. Mas antes veio um processo de dor bem, bem, bem grande. Mas é isso. Quis partilhar. Obrigada pelo espaço. Imagina, eu que agradeço, Paula. A ideia é essa, assim. Eu acho que uma coisa que eu sempre me pergunto é assim: como a gente brota dos livros, como a gente faz brotar desses livros uma vida vivida diariamente, né? Ou quase diariamente, né? Mas esses saberes, como eles ocupam um lugar de vida vivida, ou de vida que pode ser vivida, e não um lugar de informação. Porque é muito bonito, né, gente? Assim, vamos para, né? O livro, os textos, as imagens, é tudo muito bonito, né? Para se ter, né? Ler e se ter na estante. É tudo muito bonito. Bem escrito, né? Ah, legal. Até aí tem tanta coisa bonita, bem escrita, né? Bem pintada, desenhada. Tá, mas como é que isso vai ser vivido? Enquanto convite, enquanto convite a um processo de educação mesmo, né? Eu acredito muito nesse processo pedagógico, que ao mesmo tempo é expressivo e clínico, né? Mas é necessário tirar essas palavras das páginas, né? E fazer com que essas palavras das páginas, elas possam encontrar sentido, encontrar uma vida vivida, né? Então, nos relatos da Paola, da Patrícia, dessas pressões internas ou desses pedaços de mim, isso pode ser descrito e quantificado? Acho difícil, mas é impossível de não ser confiado, né? E eu acho que a gente vai ficando mais, né, mais em acolhimento, no sentido de reconhecer o próprio espaço, se reconhecer no próprio espaço, ou a possibilidade de geração de uma autoimagem que não é idealizada, né? Ela é corporificada. Tudo bem? Estamos listos? Sim. Alguém quer falar alguma coisa? A Dayana já saiu. Já.
Eu só queria bater o martelo com vocês, mas eu não colocaria no YouTube essa gravação. Não coloquei. Não, por mim, da minha parte, tudo bem. Não tenho problema em dividir, só se... Por mim também não, Maércio, sabe por quê? Eu acho É? que é muito pessoal, mas é muito pouco achado esse lugar de vulnerabilidade compartilhada, sabe? Uhum, E esse lugar mesmo de sustentar esse lugar que não é um passeio no parque, como a Paola uhum, estava falando e como tu falaste, não é um passeio no parque, não é gostoso sustentar esse lugar de onde você vê que teu corpo está e as pessoas em volta, com todo o amor do mundo, querem te tirar, tipo, não, vamos, né? Tipo, vira a página. Não quero virar a página, calma, que tá, não tá gostoso, mas deixa eu, né, entender mais o que é. É um lugar de difícil explicação para quem não está no processo fazendo essa escolha de estar. Então, eu não me importo, porque às vezes pode ser um lugar disso, de mais vulnerabilidade compartilhada, sabe? Mais lado B não exposto, mas ninguém vai chegar à toa. Quem chegar, eu acredito também muito nisso, sabe? E sei lá. É isso. não, por vocês, não, se fosse, tudo bem. E assim, eu não sou nenhum Felipe Neto, né? Eu acho que quem chegar nessa gravação é porque quer muito assistir. Eu só mencionei porque é isso, né? Assim, a gente se rasga, né? Eu trago as minhas questões também. Eu acho que é um lugar, não é uma coisa que eu falo bastante também, que assim, eu não proponho nenhum encontro terapêutico, porque não é a minha formação. Se isso for terapêutico em alguma medida, já é uma outra história. Mas eu acredito bastante nisso também, assim, de não é preciso não é preciso deixar a vida preto e branco para enxergar as cores da vida. Só que às vezes, colorindo demais, parece que só a minha vida é preto e branco, né? Eu vou escrever isso no meu livro quando eu fizer 60 anos. Lindo. Gente, obrigado, Paola, por surpresa, por ter Obrigada. vindo. Obrigado. Sara, Patrícia, Tarsila, Juliana, Caroline. Amanhã a gente tem às 18 para o livro do Peter Levine, tá bom? E semana que vem também. Fiquem à vontade para voltar, convidarem as pessoas, tá bom? Então, um beijo. Até Boa já. noite. Tchau, tchau.